tudo bem? Como estão desde o nosso último podcast? Sejam muito bem-vindos ao Católicos Conectados, o nosso segundo episódio. Nós tivemos com Dom Fernando Figueiredo na estreia. Que emoção, né? Quantas histórias, algumas emocionantes, algumas até divertidas, né? E eu quero começar esse podcast fazendo o que a gente sempre tem que fazer, é agradecer. Primeiro a Deus, obviamente, a oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez nesse método, formato, não sei, o que você quiser chamar de evangelização. É isso que a gente quer fazer através da música, através da comunicação. Quero agradecer a toda a equipe responsável para que isso aconteça nominalmente. O Fábio Skimmer, o Rafael, o outro Fábio Alferes, o Ivan, o Tiago, todo o pessoal envolvido, a Sandra também, lá na parte financeira, cuidando de tudo. Quero agradecer a vocês que estão acompanhando com a gente, mandaram todas as mensagens na nossa última exibição. Mais de 500 pessoas em 2 dias assistindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Agradecer a todas as mensagens que nós recebemos, os telefonemas, os e-mails, com sugestões, críticas até, por que não? E muitos elogios. Muito obrigado, vocês são muito bem-vindos a esse podcast e ele é feito com carinho para todos vocês. Eu preciso parar aqui e logo no começo do podcast fazer um agradecimento especial a uma pessoa também muito especial para mim. Eu estava assistindo o podcast no primeiro episódio e toca o meu celular, um tio meu internado, meu tio Sérgio, meu padrinho, internado no hospital, dizendo que parou para assistir o podcast e naquele momento ele esqueceu um pouquinho o que estava acontecendo ali e pôde acompanhar com a gente. Isso, além de emocionante, é gratificante. Então, para você, tio Sérgio, o nosso coração, o nosso abraço, nosso muito obrigado e que em breve Deus te livre daí, te tire daí e você esteja de novo com a gente. Vamos lá. Em sequência, eu preciso falar que hoje nós vamos falar, tivemos aí o dia do trabalho e vamos falar de trabalho hoje. Porque não São José Operário, mas para falar de trabalho tem que trazer uma pessoa de gabarito, tem que trazer uma pessoa com conteúdo. Então, para mim, para todos aqui do estúdio, para as palmas, Ivan, para bater palma, viu, Ivan? Para o pessoal todo da técnica, para o pessoal aqui da rua, da vizinhança. Gente, com vocês, Urico. Tudo bem, Urico? Tudo jóia? Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu vou começar com o Urico porque eu chamo de amigo. Nós somos da Associação de Dirigentes Católicos de Empresas Juntos e eu tenho a honra de chamá-lo de meu amigo e ele que hoje é vice-presidente dessa instituição, junto com o Adalberto, nós vamos falar um pouquinho já disso, uma instituição que é focada nos princípios católicos dentro das empresas. Daqui a pouco ele explica tudo isso para vocês, daqui a pouco a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso. Quero deixar os contatos do podcast, óbvio, antes da gente começar, para você já ir interagindo, manda lá, católicosconectados.com.br, você tem lá o canal para comunicação com a gente, ou você vai pelo chat aqui do podcast, ou você liga para o Rafael, que atende você, o cara mais bonito desse podcast, 11 990 190103, ou contato@católicosconectados.com.br. Então, aí todas as formas de você entrar em contato com a gente. Bom, eu vou começar aqui bem devagarinho, porque nós vamos, acho que hoje dá para a gente falar de umas 3 horas, talvez, de podcast, todo mundo alimentado, todo mundo com a aguinha aí, nós vamos 3 horas de podcast, porque esse cara tem conteúdo. Esse cara é um prazer grande recebê-lo aqui. Urico, obrigado por você estar aqui com a gente, por ter tirado um pouco do seu tempo e vir compartilhar com a gente toda essa sua experiência. Boa noite, bom dia e boa tarde. Ô, Rodrigo, obrigado a você, né? Vocês todos que estão aí contribuindo com esse projeto, com esse programa. Para mim é um prazer poder dividir um pouco a minha experiência e participar dessa grande empreitada que é melhorar o nosso mundo, né? Está precisando de gente que ajude, né? Estamos aí para isso. Essa é a nossa missão. Legal, sensacional. Olha, eu vou dizer o seguinte, entre as minhas missões, né, que eu acho que a gente tem aqui na comunicação, é levar um conteúdo de qualidade, um conteúdo católico. Para você que nos acompanha, católico ou não, certamente Deus tem um propósito aí para a gente estar aqui e certamente, às vezes, uma mensagem pequena que seja, do Urico, minha, de toda a equipe,
vai servir para vocês, certamente. A gente tem certeza, não é nem certamente, a gente tem certeza de que transforma as vidas das pessoas, alguns depoimentos que a gente tem que passam pela nossa vida rapidamente. Urico, eu vou começar destacando, assim, aquele currículo, apesar de Urico Barini, a gente coloca aquele currículo enorme que não dá para ler tudo, mas eu preciso dizer alguns pontos para vocês verem aonde eu estou embasando essa entrevista. Vamos lá. A experiência profissional muito grande, mas você passou por grandes empresas como diretor na área de RH, certo? Exato. Você teve no grupo Ocean Oil. Exato. Você teve no grupo Santander. Exato. Na Braskem. Na Embraer. Você teve na Fibria, que essa eu não conheço, de celulose. A Fibria é uma empresa, era uma joint venture entre uma empresa sueca e uma empresa brasileira. E a ideia era fazer uma planta de celulose lá no sul da Bahia, que acabou sendo comprada pela Aracruz. E depois tornou-se Fibra. Que legal. Participei da fase inicial da implantação, antes da venda. Legal. Agora chegamos numa talvez um pouco polêmica. Você teve na Odebrecht. Muito tempo. Na área boa, no tempo bom. No tempo que eu me orgulho. O tempo que eu me orgulho é bom, né? Você passou pelo Banco Real também. O Banco Real foi o primeiro emprego. E sempre na área de gestão de pessoas, é isso? Sempre trabalhando com pessoas? Sempre com pessoas. Eu sou psicólogo de formação. Né? Não sabia. Psicologia na PUC, né? Uhum. Aqui em São Paulo, e você tinha escolha. Podia fazer clínica, educacional ou organização. Uhum. Eu não queria ser terapeuta, e criança não é a minha principal preocupação, embora eu adore crianças e tal, mas empresa era uma coisa que me atraía muito. Então, eu me dediquei, né? Dos 5 anos da escola, 2 anos foram focados em organizações. Daí eu consegui estágios e tal, e fui evoluindo profissionalmente desse campo, né? Eu entendo o seguinte, que o psicólogo ele tem muito mais contribuição social se pegar um grande coletivo, né? Uhum. E o terapeuta olha de 1 em 1, certo? Isso aí vai ter 10 clientes por semana, ele vai ter quantas semanas para trabalhar no ano, então... Agora, uma empresa com 13 mil funcionários, 20 mil funcionários, você tem uma escala muito maior de efeito, né? Que desafio, que desafio. E nesse tempo todo, com a gestão de pessoas, obviamente que te dá uma bagagem, uma capacidade muito grande de entender dores das pessoas, dores dos empresários, dores das empresas, que hoje a palavra bastante aí em foco é dor, né? A dor do empresário, a dor... Mas essa dor, assim, ela é só a dor do negócio ou ela tem, por exemplo, aquela dor de eu tenho na minha empresa, eu contrato na minha empresa 40 mil pessoas, mas ainda assim sou sozinho, porque eu não consigo dividir as minhas angústias, porque senão é sinal de fraqueza no ambiente comercial. Como é isso para a área de empresarial, a área de empreendedorismo, enfim? Bom, o empreendedor, né, o dono de uma empresa sempre é solitário, né? Isso não tem jeito. Porque ele assume riscos, né, e assume compromissos que só ele pode cumprir. Sim. Quer dizer, evidentemente, ele tem que delegar esse compromisso para alguém, tem que fazer, mas o prejuízo do empresário é perder o patrimônio. Uhum. E do empregado é perder o emprego. Uhum. Então, são diferentes os pesos, né, das decisões, são muito diferentes. Então, o péssimo empresário, ele vai ficar pobre, né? E se ele não conseguir melhorar o desempenho dele, ele vai ter que desistir. Já o empregado, se ele fizer um trabalho de baixa qualidade, ele pode arrumar outro emprego lá na frente, então não é realmente comparável. Uhum. Mas o que acontece com as organizações, depois que ela é estabelecida, né, ela está funcionando, no dia seguinte que ela está estabelecida, ela é um bem social. Ela deixou de ser o bem não é um patrimônio do dono. Isso é uma confusão muito grande. Uhum. Porque a empresa é a organização, de modo geral, é a única forma do ser humano se realizar de maneira profícua, né? Sem precisar arriscar a sua vida pessoal, arriscar seu patrimônio pessoal. Então, a organização acaba sendo um modelo de ajustamento social contínuo, né? Sim. Então, a pessoa que está trabalhando numa empresa, está servindo a um cliente, está fazendo trabalho, né, que seja positivo para a sociedade, ele sente que ele é um ser humano completo, né? Então, tanto é que quem se aposenta sente um imenso vazio, né? Depois que larga o seu negócio, né? A empresa que ele está, né? Então, a gente entende que a organização, ela não é um espaço para dor. Pode vir a ser se houver algumas condições que não foram cumpridas.
Mas, em tese, é o espaço de felicidade. Sim. É isso que a gente acredita. A pessoa que está numa organização, está servindo alguém, recebendo por isso, ela tem uma bênção excepcional, né? Ela está sendo útil. Uhum. E o tempo que ela usa para fazer isso é compartilhado com outros, então o efeito disso coletivamente é enorme. Uhum. Né? Como é que você poderia montar esse podcast aqui sozinho? Você demorar 3 vezes mais do tempo que você demora, né? E talvez não ficasse tão bom quanto está ficando. Então, verdade. esse compartilhamento de atividades, esse trabalho que é realizado em conjunto, na minha opinião, é a essência do ser humano. Uhum. Que legal, que legal. E agora vem a pergunta, acho que de $1 milhão. Como que a gente, dentro da empresa, como é que a gente tem aquela gestão de pessoas, de funcionários que são super produtivos, empenhados e o termo muito usado, vestem a camisa da empresa, e aqueles que são mais animados? Tudo vem do gestor, tudo vem da forma de motivar, de incentivar. E como é que a gente faz isso? Vamos por partes, mas como é que a gente faz isso no momento de uma desmotivação, de não ter mais volta desse funcionário à empresa? Como é que a gente toma aquela atitude cristã de entender os problemas que aquele cara está passando, por que deixou de produzir, caiu a produtividade, e demite um cara, assim, pai de família? Como é que tem essa dicotomia entre a gente ser cristão e ter que entender, e sempre acolher, e sempre buscar melhorar, e ter a parte de gestão empresarial do negócio? A pergunta é muito ampla, né? É bastante aberta. A coisa mais difícil para um líder é demitir alguém. Uhum. Isso, para mim, é muito tranquilo. Porque você contratou uma pessoa, você dá a ela a oportunidade de ela trabalhar com você, você ensina, você transfere conhecimento, você passa a ela responsabilidades. Isso não é uma coisa simples, né? Uhum. Uma boa equipe demora para ser mantida, né? Ser construída e ser mantida. Então, o que acontece é que o empresário, quando tem que fazer isso, é porque é o limite. Chegou no limite de poder continuar com essa pessoa. Ou por razões financeiras, ele perdeu faturamento, ele perdeu capacidade de pagar essa força de trabalho, ou porque a pessoa não se ajustou e está fazendo mais mal do que bem. Quer dizer, quando acontece isso, você precisa tomar uma decisão. Então, você tem alguns caminhos quando isso acontece. E por que isso acontece? Primeiro, porque as expectativas do empregado e do trabalhador não foram ajustadas, né? Quando você não tem essa conversa, vamos dizer assim, mais inicial para setar as expectativas, deixar tudo dentro do transparência e, né, bem claramente o que você espera da pessoa, o que ela espera da empresa. Se isso for conversado, vira uma coisa automática que não se sustenta, né? Uhum. Lá na frente o empresário vai perceber que aquele funcionário não tem as qualidades que ele precisa e tem que investir um pouco mais, e o cara não é de confiança, ou a pessoa não responde na altura que ele esperava, e tem que tomar uma decisão. Uma decisão não é uma decisão fácil, né? Nem é corriqueira. Então, sempre que se faz isso, você perde uma oportunidade de fazer uma pessoa encontrar o seu destino, né? O seu sentido. E você ganha um imenso vazio na organização. Se a empresa é pequena, cada pessoa que sai faz enorme diferença. Sim. Se a empresa é muito grande, ela também faz diferença, mas ela é rapidamente resolvida com as pessoas que estão em volta. Mas dentro da organização, a pessoa que sai deixa um espaço vazio para os seus colegas. Sim. Então, não é uma atitude trivial e nem desejada pelo empresário, né? Os empresários que eu conheço que são de qualidade, eles têm muita dificuldade para fazer isso. E Eurico, como é que fica aquele... não existem uma máxima que a gente escuta bastante, não existem funcionários desmotivados, e sim gestores que motivam pouco, é isso? Tudo vem do gestor, tudo vem da administração do pessoal, do jeito de tratar aquela equipe, do jeito de andar com aquela equipe? Veja, ninguém motiva ninguém, as pessoas se motivam. As pessoas têm vontade, têm interesses, e encontram naquele espaço a razão para continuar indo todo dia. Se a pessoa acorda de manhã e não sente o prazer para ir para aquele trabalho, já começou a ficar desmotivado, certo? E por que não sente prazer? Primeiro, porque o diálogo está difícil. Segundo, porque o líder que ele tem é um líder que trata mal, não respeita os princípios, os valores que nós professamos. É uma pessoa que usa as pessoas de maneira inadequada, né? Sem dar feedback, sem reconhecer. E ninguém ficaria no lugar desse, né? Não existe pessoa, quer dizer, só aceitam essas condições aqueles que não têm opção, né? E quando não tem opção, o cara vai ficando porque não tem para onde ir. Mas ele já saiu da empresa.
É isso. Ele já saiu da empresa. Ele já não faz parte já daquela não está empresa. lá. Como é que você vê isso? Na hora que surgir um problema sério para resolver, ele se omite. Uhum. Na hora que vem um cliente reclamar de alguma coisa, ele fala, a empresa é ruim mesmo. Então, essa pessoa já está fora. Uhum. Ela apenas está ali ocupando um espaço porque não tem opção e não tem coragem para mudar a vida dela. E às vezes nem tem condições também, né? Você sabe que a gente anda muito pelo país aí, a gente obviamente vai fazer show em vários lugares e a gente fica muito em hotel. E eu me lembro de uma situação que aconteceu com a gente em que eu dizia à pessoa do hotel, a água do chuveiro não está quente, amigo. Mas é o que tem. Não, mas espera um pouquinho. Eu estou falando para você que a água do chuveiro não está quente, mas é assim mesmo, não tem jeito de resolver. Não tem jeito. E em outros lugares que a gente vai, é assim, você liga para a recepção e diz, meu amigo, deixa eu só te dizer uma coisa, a água não está quente, senhor, só um instante, nós vamos mudar o senhor de quarto, imediatamente. Então, são os dois extremos, né, e chegamos a mudar de quarto, assim, várias vezes, porque a gente, ou o ar-condicionado não estava funcionando, ou tinha alguma coisa, e eles imediatamente trocam de quarto e atendem de uma forma, assim, uma excelência de atendimento, enquanto o outro fala, ó, é isso que nós temos para hoje. O que acontece é que você não sabe por que as pessoas fazem o que fazem. Uhum. Você vê o que elas fazem, Uhum. né? E a atitude, ela é reflexo do pensamento. Se a pessoa está contra você, ou está achando que você está explorando, ou que você não está sendo justa com ela, aliás, a irritação, a raiva vem do acordo não cumprido, né? Uhum. Então, quando você tem um acordo que não foi cumprido, você fica com raiva. Com certeza. Combinou comigo, não fez. Uhum. Como é que é isso? Então, se isso é repetitivo, você perde a confiança na organização, né? Sim. Então, aquele tempo que você está dedicando ali é um tempo que não tem opção. Uhum. Aí a atitude é sempre atitude negativa, sempre, né? Uhum. Você vai fazer quase um favor, sempre é um problema, sempre é uma dificuldade. O empresário que convive com isso, Uhum. ele está na beira da falência, porque se ele tiver todo mundo assim, o negócio dele vai... Vai afundar. Vai afundar. Então, a atitude teria que ser contrária. Vamos procurar ver o que está acontecendo, vamos conversar, vamos avaliar e tal. E todo mundo tem um talento. Quer dizer, eu tenho a convicção de que Deus nos deu vários talentos, né? Então, as pessoas que se conhecem, elas sabem usar o seu talento de maneira adequada. Sim. E o que acontece com a organização é que elas são tão burocratizadas ao longo do tempo, né? Quando o fundador faz a empresa, não é burocratizado. Uhum. Ele conhece pessoas pelo nome, ele conhece cada qualidade de cada um, ele conhece os efeitos de cada um, ele sabe o que lhe dá. Mas com o crescimento, quando passa de 150 pessoas em média, é o número que a gente consegue gerenciar pessoalmente, né? Já tem que ter alguém para tomar conta, porque você não consegue mais saber quem entrou, quem saiu, o nome e tal. Então, você vai delegar para alguém que não é dono. Sim. E que tem a missão de fazer de conta que é dono, para tomar conta das pessoas e fazer as coisas acontecerem. Esse cara, normalmente, de uma empresa familiar, ele é um cara de confiança do fundador, né? Às vezes é um parente, que não tem preparo para o trabalho de liderança, né? Que não sabe exatamente como conduzir uma negativa do funcionário, como colocar uma expectativa positiva, como criar um ambiente legal. Ele não tem esse preparo. Então, cada reclamação é um problema, e cada problema para ele é um fim do mundo. Então, vai gerando um ambiente negativo, né? E esse cara é parente do dono. Pronto. Né? Você vai tirar esse cara, vai para o outro. Ninguém faz isso, né? Eu fui consultor de várias empresas. Tal. A maior dificuldade é uma empresa está em crescimento, mas quem está nas posições-chave são parentes do dono. E não estão preparados para aquele crescimento. Eu lembro de um cliente que eu tinha, que a irmã dele era controller. Então, ele pedia, eu falava assim, como é que está o faturamento? Fulana, manda o faturamento. A mulher mandava lá uma lista com número. Aí eu perguntava o seguinte, mas espera aí, faturamento é aquele lá? Não, espera um pouquinho. Fulana, manda o faturamento aí. Vinha outro número. Nossa. Quer dizer, o cara não tinha nem a capacidade de ver exatamente o custo dele, o resultado dele e quanto está sobrando no negócio. Que, aliás, é uma coisa muito comum. Depois que você lança uma empresa, você não tem domínio do resultado dela. Né? Quando você entra no fluxo de caixa, naquele processo todo de pagar conta com faturamento futuro, e aí no banco pega desconto e tal, entra num salseiro tão grande que você tem que ter um sistema para controlar isso. Né? E os empresários de pequeno porte não têm. E vai na base da confiança. Sim. Você não fecha a contabilidade com caixa, por exemplo. Qual é o resultado que tem aí? O resultado é 10 mil reais. Vai no caixa, só tem 3. Cadê o resultado? Não, mas o que aconteceu? Não é que nós pagamos não sei o quê. Então, vira uma coisa que você perde o controle. E esse controle, né,
é a saúde da organização, né? Uhum. Isso é uma organização que seja comercial, né? Evidentemente, Sim. há organizações que o dinheiro não é importante, uma ONG, por exemplo, Claro. que vale a vontade, né? Uhum. Mas aí, quando o empresário perde essa confiança, ele começa a questionar se ele está no caminho certo, né? Se ele pode assumir novos riscos, se ele pode... E aí ele depende das pessoas de uma maneira tal que ele fica angustiado, né? E a decisão fica sempre isolada, solitária. Que coisa, claro, então você pode dizer até uma coisa. Nos primeiros 5 anos da empresa, dar certo é uma sorte. É Puxa mais vida. sorte do que competência. Puxa vida. Porque realmente tem muita coisa contra. Uhum. Né? Especialmente se a empresa está contratando gente, está montando sistemas e tal. Não é simples. O país contribui ou não contribui tanto para esse contribui. sucesso? Não contribui. O país não contribui porque primeiro não tem uma cultura de empresariamento no país de fato, né? Que valorize o empresário, valorize aquele que estabelece o negócio, que põe o patrimônio dele pessoal, a casa da família como garantia, Meu Jesus. por exemplo, de Pelo amor um de movimento, né? Não, de jeito Então, ele não valoriza isso. Então, o país tem muito um desvio estatizante em algumas coisas, né? Então, o Estado faz tudo, cuida de tudo e se propõe a tudo, e isso tira a força do empresário. E tem empresários que vivem do Estado. Uhum. Tá? Então, qualquer erro que seja cometido, o Estado paga. Então, tudo bem, está resolvido. Está resolvido. Mas não é a maioria, evidentemente. As pequenas empresas, as médias empresas, que é a maioria das empresas brasileiras, que tem até 50 empregados, estão passando uma péssima situação. O juro está muito alto, o dinheiro está caro demais, tem cliente que não está pagando, tem uma série de fatores que estão competindo, né, para que a empresa não vá para frente. Aliás, que dureza. você sabe disso, nos primeiros 5 anos, apenas uma parte das empresas sobrevive, né? Menos de 10%. Né? Puxa vida. Eu tive na associação comercial durante alguns anos e a gente tinha esse acompanhamento lá de que batia esse recorde de aberturas de empresas, mas a gente não tinha o retorno para poder colocar quantas fecharam, né? Porque o pessoal divulga, não, olha, abriram 20, 50 mil CNPJs no período XYZ, mas quantos desses CNPJs você não acompanha. Exatamente. Mas existe essa estatística. É uma loucura, né? Porque um desperdício imenso de energia, de recursos, né? Porque não tem uma sustentação para a empresa de pequeno porte, não tem um financiamento valorizado, favorecido, né? E tudo isso acaba sendo competindo com a existência da empresa. E você falou bem, você falou de talento. Não adianta você querer fazer uma coisa que não é a sua expertise e o seu talento, porque a Bíblia diz isso, na parábola dos talentos está lá. O cara te dá 10 talentos, o que você vai fazer com eles? Pode enterrar, deixar lá, Você pode enterrar, deixar lá, ou você pode usá-los para alguma coisa. Então, enterrou talento, meu amigo, vai deixar enterrado. Não vai frutificar, não vai produzir. E como é que a gente diz para os empresários da DCE, por exemplo, de lá ou de qualquer região ou de qualquer associação, que a gente tem que administrar o negócio? Hoje se fala muito na humanização do negócio, né? Como que a gente fala com esse empresário, conversa com esse empresário, dizendo você tem que ter uma administração humanizada, que se preocupa com o ser humano, que se preocupa com a família do ser humano, que se preocupa com que dia aquele ser humano passou para chegar até ali, por que hoje ele não está sorrindo o dia inteiro? Como é que a gente passa isso para o empresário no dia a dia? Eu acho que os empresários têm uma certa preocupação com isso. Não é todo empresário que é destruidor de talento, né? Uhum. Tem alguns que são ruins e tal. Mas a maioria quer dar certo. Sim. E quer dar certo com aquelas pessoas, né? Uhum. A maioria quer isso. O que falta é instrumento. O que falta é um esclarecimento, o que falta é uma modelação para isso, uma modelagem para isso, né? Sim. As escolas não ensinam a fazer isso. As pessoas montam seus negócios na intuição e na boa vontade, mas na hora de cuidar de um problema, cuidar de uma questão financeira junto com a pessoa versus a tecnologia versus o cliente, isso tudo é tão complexo e não tem receita de bolo. Urico, o cara se aposenta, pega lá seus 100, 150 mil reais e abre um negócio achando que vai ser... eu vou abrir um negócio que eu vou dar certo e eu vou me dar bem. Tem muito auto-engano nessas coisas, né? E falta competência para conhecer de fato o seu mercado, quem é seu cliente, qual é o custo necessário que ele tem que operar, como é que ele vai gerenciar toda essa vida da organização, que é uma vida complexa. Não importa o tamanho da empresa.
ela é tão complexa quanto uma grande empresa, sempre. Uhum. Porque são sempre os mesmos problemas. Uhum. Só muda a escala. Sim, Você tem 10 empregados, você tem 10 problemas. Se você tiver 10 mil, são 10 mil problemas. Claro, mas são os mesmos. exatamente os mesmos problemas. Folha de pagamento, recolhimento de E imposto. no nível da pessoa é a motivação, é o engajamento, o comprometimento, a confiança, a inveja, tá certo? A falta de engajamento, a falta de compromisso, tudo isso acaba gerando atitudes, né? Que você vai encontrar na pequena, na média e na grande empresa. Né? Nossa, eu fico imaginando, você foi vice-presidente de RH do Santander. Foi. Meu Deus do céu. Uma instituição com não sei quantos mil funcionários sobre a sua gestão, obviamente que vinha daquela diretoria, e de repente a gente precisa enxugar, a gente precisa otimizar. Primeiro, isso nunca é de repente. Isso é uma fantasia. O último ato de um empresário é cortar bem gente. Não é o primeiro. Não. Legal. Nunca é o primeiro. Eu nunca vi empresários que querem ser de fato empresários, pessoas que não estão preocupadas com o seu patrimônio pessoal, tirando dinheiro. Eu já vi empresário rico e empresário pobre, certo? Mas esse cara não é empresário de verdade. Ele está apenas tirando. Aliás, eu tenho a convicção de que nós estamos aqui, tudo é emprestado para a gente, né? Nada é nosso, né? Tudo é temporal, né? Então, se eu estou usando esses recursos que Deus nos deu de maneira adequada, eu estou melhorando o ambiente, né? Estou fazendo um trabalho de socialização do que eu ganho e tal. E dou um bom emprego, dou garantia e tal. Fico assim, encantado de ver empresas familiares, com empresários há mais de 100 anos, tal, com pessoas que ficam lá há 30, 40 anos, né? Empresa pequena, familiar, uma padaria, tal, tem muito isso. Sim, com certeza. O cara está feliz ali, se aposenta ali e tal. Então, a decisão de cortar é uma decisão tomada no extremo, já não dá mais para pagar. Já não está pagando mais fundo de garantia, já não está pagando mais INSS. Não tem aquela coisa os acionistas mandaram aumentar o lucro e vamos cortar, pessoal. Não, isso é um mito. É mesmo? É mesmo. Você vê, olha que engraçado que é. A impressão que a gente tem que as coisas acontecem é o que vem aí, né? Olha, os acionistas querem ganhar mais, então estão mandando cortar XY, estão mandando tirar aquilo. Você não derruba um avião de uma vez, certo? Ele vai caindo aos poucos, né? São vários defeitos que fazem o avião cair. E o navio também não para de repente, ele vai parando aos poucos. Uma empresa também é assim, você vai tendo sinais e você pode gerenciar esses sinais. Essa é a competência do empresário, porque ele vê os sinais. Ele deveria sempre ver os sinais. Muitas vezes ele está vaidoso, ele ganhou dinheiro, está rico, está passeando na Europa e tal, e está quebrando a empresa, porque ele não está dedicado àquilo lá. E as pessoas que estão ali não foram treinadas para aquilo, não tem a mesma capacidade de sentir. Eu lembro de um empresário excelente que eu conheci, trabalhei com ele durante um tempo e tal. Ele, no auge do mercado incorporador aqui em São Paulo, ele disse, olha, eu vou parar, não vou comprar mais terreno. Por quê? Não, porque eu acho que não vai dar certo daqui a 5 anos. Nós vamos ter uma quebra aí, vai ter muito prédio aí, muito apartamento de quarto e sala para ser vendido. Não deu outra, quer dizer, o que ele fez 5 anos atrás segurou ele por mais. Até hoje ele está aí, procurando e tal. Se ele fosse um cara vaidoso, orgulhoso e quer mostrar com dinheiro emprestado, né? Que ele é o maior, não vai pagar a conta, certo? Então, porque a hora que o mercado quebra, certo? Não fecha. Quebra todo mundo. Né? Não fecha. Então, nunca é devagar, e nunca é depressa, e nunca é de uma vez. Sempre é uma coisa que vem aos poucos, né? Vai mostrando sinais, caixa não fecha, o endividamento aumenta, as pessoas estão chateadas, o cliente está saindo, os clientes não querem continuar, então você vai ver várias coisas que vão... Aí o cara não vê e só vê no limite, né? Teve um caso no banco que foi vendido recentemente, aí saiu no jornal, né? O banco estava quebrado, está quebrado. Né? Como é que o cara vende um banco por 2 bi, né? Quebrado. Já está quebrado. Então, que coisa louca. Está dando lucro e tal, mas esse lucro não é... Então, a coisa mais difícil de você apurar numa empresa é o lucro. Sabia disso? Olha só, não sabia. É mesmo? O mais difícil é apurar numa empresa é o lucro. Você entender onde está realmente sobrando. Porque o lucro pode ser momentâneo, pode ser naquele momento, naquela ocasião, naquele produto, mas não se sustenta no futuro, e o custo vai subindo e o lucro vai ficando fixo, de repente você tem lá uma queda da rentabilidade que vai afetar todo o futuro da organização. E esse monitoramento é fundamental fazer, né? É sensacional. E esse novo consumidor? Eu há tempos atrás,
eu escutei uma palestra de um cara que eu acho espetacular, aliás, Valdez Luiz Ludwig. Ele é sensacional. Conhece o Valdez? Valdez é um gênio para mim. Valdez é um gênio. Se eu puder, um dia, Valdez, nós vamos conversar aqui nessa cadeira e vai ser uma honra tão grande quanto receber o Eurico, receber você aqui também. Valdez disse, há muitos anos atrás, que existe um novo consumidor, que existe um cara preocupado se aquele produto não polui o meio ambiente, se aquele produto socialmente é responsável, se aquele produto tem qualidade de vida, produz qualidade de vida. É um novo momento. Antes a minha avó, ele cita isso, antes a minha avó comprava máquina de lavar que durava mais, a que mais era robusta, que ela ia durar para a vida inteira. Agora não. Agora compra-se a máquina que faz mais coisas em menos tempo para me ajudar na vida diária. Então é um outro pensamento. Tem gente que vai já ao supermercado e determinada marca que sabe que mexe com animais, já não compra mais. Determinada marca que a gente sabe que teve um probleminha com o meio ambiente, não consome. Me lembro até de uma época que não compravam Parmalat por causa do Palmeiras. Então tinha essa coisa. Se é corintiano, se eu sou São Paulino, a gente não comprava Parmalat. Brincadeira. Mas acontecia isso. Lançaram os bichinhos da Parmalat, eu duvido que você tenha um bichinho da Parmalat em casa. Eu também não tinha, não trocava. Mas tinha isso, tem esse envolvimento desse novo consumidor. Não tem o cara que agora quer um pouco mais do que só um produto de qualidade. Sem dúvida. Hoje em dia, o cliente que pode pagar está mais exigente, né? Uhum. E as empresas estão se adaptando a isso, né? E tem essas coisas também. Às vezes sai na internet, nas redes sociais, uma crítica a uma empresa e tal, aí fazem boicote ao produto e tal. Isso tudo acontece. E isso faz parte do ambiente complexo que nós vivemos, né? Uhum. O que é complexidade? É quando você não tem domínio da resposta, né? Você dá um input no meio, a resposta que veio... De repente, sim, não, talvez, não é mais sim e não, né? Então, o risco aumentou muito, é verdade. Então, se você faz um produto que ele vai está sujeito à crítica, você provavelmente vai parar de vender um belo dia. Que coisa, né? Que coisa. A informação nivela as pessoas muito rapidamente. Né? Eu vou dizer para você que eu sou um desses. Tem uma marca aí não vou citar o nome, mas tem uma marca de fast food que eu não compro. Exatamente porque agiu contra a minha fé, o que eu acredito, o que eu comungo dentro da igreja. Eu falei, cara, eu não posso, assim, ser conivente e compatível. Mas, assim, infelizmente eu não compro. Então eu vou no concorrente, mas não vou nele. Eu sou o tipo de consumidor que acaba fazendo isso. E acredito que muita gente faça isso. Hoje a gente vai além só da qualidade do produto. E também tem o contrário, gente que compra porque lógico, porque pegou o nicho deles e agradou e pronto, agradou, né? Tal. Você conhece o Frei Galvão lá de Brasília, né? Frei Galvão. Ele lançou lá como é que é? As petas do Frei Galvão. Frei Galvão, o nome dele não é Frei Galvão? Não. De Brasília, não é Frei Galvão. De Brasília não é Frei Galvão. É o Frei Rogério. Frei Galvão é das pílulas. Pensei que você ia falar das pílulas que eu comentei com o Dom Fernando aqui. É o Frei Rogério de Brasília. O que ele faz? Ele fabrica lá umas petas e vende, e o pessoal compra, porque é um belo trabalho que ele faz lá. O pessoal marginalizado, né? Produzindo aquilo, vendendo aquilo. Então, tem gente que eu mesmo compro por simpatia. Claro. Quando tem oportunidade, eu compro. Você ajuda agora você não compra só, você ajuda a causa, né? Você tem uma causa envolvida, hoje né? Hoje em dia as pessoas estão se associando às causas, né? E essas causas, elas estão por aí. Então, é saudável, Eurico, a gente associar essas causas, porque se for levar ao pé da letra, a gente, assim, vou falar do lado católico, católicos conectados, a gente deixa de consumir muita coisa, se a gente for levar ao pé da letra, porque são absolutamente contrárias ao que a gente acredita. Eu, por exemplo, a gente está envolvido e eu vi muita gente fazer o papel de negar Cristo 3 vezes, muito mais porque era um empresário e precisava colocar a coisa e eu vou deixar passar assim mesmo, ainda que vá contra o que se prega, mas eu vou passar assim mesmo porque eu preciso vender. Então isso é difícil, né? Eu acho isso condenável. Né? Eu acho, pessoalmente, difícil, né? Condenável. Difícil, né? Agora, as pessoas, em nome da sobrevivência, fazem muita coisa que não são admissíveis à nossa fé, né? Agora eu vou... Traz a saia pro Eurico, que eu vou botar ele numa saia justa tão grande, mas tão grande que eu não quero... Eu não gosto de meter em política muito, não. Eu não gosto. Porque religião não se mistura muito com provas pesadas, a coisa toda, mas você fez PUC, né? PUC. E a PUC? Como é que é a PUC hoje? Como é que era a sua PUC? Tá, olha, calma que ele vai explicar. A PUC que eu fiz era boa, eu não tenho nada de negativo contra a PUC. Era uma escola
tinha uma atividade profissional assim, falava sobre a nossa crença, né? Nós tínhamos lá... De formadora, né? Formadora. Nós tínhamos lá a Maria Cristina, que estava sempre nos procurando, conversando e tal. Eu fiz a PUC lá na rua Caio Prado, não foi lá na Monte Alegre, não. Sim. Né? Mas nós tínhamos uma atitude assim, cristã muito grande, de toda... Inclusive a parte clínica, né, que se fazia lá era gratuita, né? As pessoas levavam os filhos, tal, os jovens lá, se atendia, tal, sem cobrar nada, tudo mais. Uhum. Então, aquele ambiente todo era muito protetor e muito baseado nos princípios que a gente acredita, né? Agora, todo mundo que estava lá era crente? Não. Tinha gente lá que não estava nem se preocupando muito com isso. A faculdade muda o aluno ou o aluno muda a faculdade? Não, o aluno não muda a faculdade. Não. O princípio é o mesmo. As instituições, elas se defendem, né? De alguma maneira, se defendem. A igreja se defende, sim. As empresas se defendem, né? As ameaças às instituições, elas são sempre, para fazer efeito, tem que ser fortes e tem que ser por muito tempo, né? Você não vai derrubar uma Natura, por exemplo, porque ela vai buscar um pouco lá, não sei, de Babassu, não sei o que, não, se você grita, ele vai lá e muda. Pronto. Certo? Vai lá e muda rapidamente, porque ele sabe que o negócio dele está arriscado. Se ele monitora isso, né? Eu realmente eu não vi nenhuma experiência de uma empresa que tenha resistido a um clamor social, né? E tenha sobrevivido, né? Acho que sempre que tem uma pressão, a instituição se adapta, né? E essa mudança, ela faz parte da gestão, né? Ela faz parte do... Assim como monitorar a rentabilidade, monitorar o custo de caixa, monitorar quem entra, quem sai, tudo isso, você monitora também a imagem da empresa, né? E toda empresa competente faz isso muito bem feito, né? E hoje, com as redes sociais, então, é um segundo para isso sair daqui e chegar a bater no Japão. Direto. Então, é rapidíssimo. Olha, tal, fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. Aliás, vou abrir até um parênteses aqui para mandar um abraço para o Marcos, lá da Universidade da Unítalo, né? Da Universidade, Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Nosso grande amigo mesmo, e uma universidade que agora está investindo muito, há muitos anos já investe, mas agora realmente bem forte na educação católica, né? Tem grandes cursos católicos lá, e dizer que eles estão com a capela lá, com a igreja lá do Carlo Acutis, que vai ser canonizado e vai ser a primeira igreja lá, né? Vai ser muito legal. Um abraço aqui para o Marcos e para todo o pessoal lá do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Willico, a gente vai entrar num outro tema. Vamos lá. O cara que, teoricamente, segue os princípios católicos, tem aquela filosofia toda católica, não tem duas formas de administrar. O cara é um cara só, né? Ele tem que ser um cara só. E como é que você que passou pela Braskem, passou pelo Santander, passou por essas grandes empresas, como é que você trabalha isso? Porque dentro de uma empresa, no ambiente corporativo, você tem todas as influências de todos os lados. Gente que comunga com essa possibilidade, com essa opinião, e gente que não comunga com isso. Gente que quer focar só na parte financeira e custe o que custar. Como é esse embate esse duelo entre... não é o bem e o mal, mas é uma posição social e baseada numa religião e num princípio católico, e o pessoal que não tem esse princípio, que foca na gestão do negócio financeiro. Veja, as empresas que se dizem empresas honestas, tal, que tem uma ética, né, que tem caráter, a base de valores é muito parecida, né? Então, você vai procurar os valores das organizações, você encontra lá que o ser humano tem que ser preservado, né? Estava vendo uma empresa grande agora que falou a pessoa como centro da organização, né? Então, essas crenças, esses valores estão por aí. As empresas já perceberam que essa visão de curto prazo, de tirar resultado rápido, deteriorando o meio ambiente ou detonando as pessoas, isso aí não se sustenta mais. Não vai dar mais. Ninguém consegue mais numa empresa, nem o empresário mais vamos dizer assim, frio, né, o mais calculista faz isso. Ele pode pensar assim, mas ele não fala, certo? Ele não deixa isso claro, porque as pessoas não procuram mais emprego com ele. Se ele falar, não, aqui o que importa é o resultado, você vai trabalhar aqui, não quer saber do seu problema e tal. Isso não existe mais. Não tem mais. Qualquer empresa é passado. Hoje, isso é passado. Agora, claro que as empresas estão num ambiente que não é um ambiente, né, que a gente sabe como é que é, né? Não é santo, né?
nós nos esforçamos para nos manter em santidade, mas quando você olha o meio ambiente, você tem de tudo, né? Sim, com Agora, certeza. eu já vi empresa demitir diretores porque não estavam alinhados com os valores professados pela organização. Puxa. Certo? E a pior, assim, no meu exemplo, né, a pior situação é uma pessoa que é competente, mas é desalinhada, ou é uma pessoa que não professa os valores. Olha só. Se eu falo que os valores das pessoas fazem diferença, e o cara é muito bom, dá muito resultado, mas surge uma queixa contra ele por assédio moral, ele vai perder o emprego. Hoje em dia não tem discussão. Hoje em dia vai perder emprego. Eu tive um exemplo de uma vez, numa empresa que eu estava trabalhando, que alguém comunicou ao sindicato um assédio moral, nem passou pela empresa, foi direto para o Ministério Público. Nossa. E recebemos lá uma visita do Ministério Público, o cara foi chamado para conversar e perdeu o emprego em 3 semanas. Dali já foi embora. Perdeu o emprego. Era uma coisa comprovada, era isso mesmo, tal. Nós não queremos isso, pronto. Ah, mas esse cara é muito bom, a gente põe outro, né? Esse cara... Então, hoje em dia, eu acho que é mais importante, ou tão importante quanto os resultados, os valores que todo mundo conhece e partilha, né? Dar resultado destruindo valor, as empresas que são boas não fazem isso. Sim. Né? Pode ficar tranquilo. Seu filho pode entrar numa empresa multinacional, ele vai encontrar um ambiente bom, um ambiente para crescer, para desenvolver, e nunca vão apertar ele mais do que ele pode, e sempre vai ser uma coisa negociada, porque é esse o ambiente futuro. A gente não quer entrar num ambiente destrutivo. Né? A gente não aceita mais isso. Ninguém aceita mais isso. Né? Não importa o nível. Pode ser a moça do cafezinho, pode ser um diretor. E se alguém faz isso na organização hoje, teve um exemplo aí, recente, coisa de 2 anos, o presidente da Boeing que foi demitido porque arrumou um caso lá com a secretária. Putz. Boeing, que saiu no jornal, isso está publicado, né? Não foi agora, tem algum tempo atrás. Então, esses casos, né, de malversação de fundos, né, de mau uso dos recursos, né, ou de exploração, né, das pessoas, quando ficam evidentes, as empresas tomam posição rapidamente. Sim. Precisam, né? Precisam para se sustentar. E eu trabalhava no Santander, ou na própria Embraer, tal, na própria Braskem, tinham comitês, eu fazia parte desses comitês para resolver essas questões. Os casos eram levados aos comitês, a gente decidia lá e o que era decidido era praticado. Já era. É a comissão de ética que não funciona lá, as empresas funcionam. Não funciona. Nós temos um amigo, que eu vou citar aqui, eu vou trazê-lo, aliás, vai o convite já. Chama-se Francisco Hirota, do Supermercado Hirota, porque é o Hirota, nosso grande amigo Hirota. E acreditem vocês ou não, esse caso é inacreditável. Francisco foi procurado pelo Ministério Público porque ele tinha uma cruz na sua empresa. Ele tinha hábitos que ele defende da religião católica, né, muito católico, e ele tinha hábitos dentro da empresa dele que ele exercia a crença dele dentro da empresa. Pois foi procurado pelo Ministério Público para que ele alterasse os padrões, aqueles padrões. Ele colocou um logo lá, uma empresa católica. Isso, uma empresa católica. Aí, de repente, os caras falaram, não, você tem que tirar esse logo. Não estou tirando nada, a empresa é minha. Não, você tem que tirar o logo. Por que além do problema todo que a gente tem, ainda tem Ministério Público, ainda tem o país numa situação de um empresário ter que tirar uma referência católica da sua administração? Como ser empresário e não poder ter decisão sobre a sua empresa? Essas são adaptações que você tem que fazer para ser empresário no Brasil, né? Quer dizer, que maluquice! Nós temos uma força, né, que está fora da empresa, que tem um pensamento diferente. Então, por exemplo, nós temos uma lei muito boa que é como é que você pode destinar o lucro da empresa para os empregados. A lei é muito boa, né? Você pode definir qualquer indicador de resultado e uma parcela desse lucro que você vai levar como dividendo, você distribui para os empregados. O PLR. A PLR e tal. Isso é muito bom, porque as empresas que fazem isso têm maior fidelidade, maior engajamento, as pessoas se sentem melhor reconhecidas. Mais avaliadas, melhor empresa para se trabalhar. Então, o governo permite isso, certo? Foi o governo que promulgou essa lei. E os sindicatos não queriam. Não são contra. Por que eles não querem? Porque quando você traz o empregado para perto da organização, você tira ele de perto do sindicato. Né? Então, tem esse movimento histórico, né, de esse combate entre capital e trabalho, que é um falso combate, na minha opinião, ele acaba se alastrando por outras esferas do governo, né? Sim. E tem gente que acha que tem que defender.
Eu já fui em vários, alguns públicos aí, vi cruz lá, qual é o problema? Não tem nenhum. Às vezes até frases, públicos, né? Frases, né? Frases inteiras e tal. O Hirota teve que... Ele sentiu-se ameaçado aí. Evidentemente eu não posso explicar o caso dele, vai vir daqui claro, ele explica. Claro, né? claro. Mas eu acho isso necessariamente uma coisa que dureza, né? Não devia existir. Né? Muitos anos eu estudo o método Disney de entretenimento e por que os caras têm 70%, 72%, 75% de retorno do público que vai lá. Porque eles fazem com que os visitantes, que não são visitantes, são chamados de guests, que são convidados, né? Eles tratam o público como convidado, eles dão ao convidado a sensação de pertencimento. A Magia no Olhar é um projeto que eu fiz dentro da Disney, conversei inclusive com algumas pessoas de lá sobre qual era aquela pegada dos caras com o público que estava lá. E é absolutamente a palavra que existe dentro da Disney para explicar, chama-se encantamento. As pessoas são encantadas pelo que acontece lá dentro, a ponto de saírem de lá já programando o seu retorno, né? Uhum. Então, a empresa hoje precisa ter esse encantamento do funcionário, para que o funcionário volte todos os dias, ou acabe aquela, sabe, eu não aguento, eu não vou acordar para ir para aquele lugar de novo. Então, mudar um pouquinho essa história, Sim. Então, encantar o seu funcionário diariamente e, mais que isso, fazer com que ele represente aquela empresa Sim, fora. Sem dúvida. Como que a gente faz essa ponte entre um funcionário trabalhar lá só pelo salário, porque às 6 horas eu bato meu cartão e vou embora, ou eu preciso terminar o meu trabalho porque eu faço parte desse sistema da empresa que me pertence também? Cada caso aí pode ser visto como um caso, né? Depende do negócio, depende do público, depende do tipo de empregado e tal, né? Uma empresa de tecnologia avançada, por exemplo, que trabalha com uma alta tecnologia de TI, mais aí, etc e tal, ele não pode perder o funcionário, porque cada um que ele pede conhecimento. Uhum. Então, ele tem uma estratégia de pertencimento diferente de uma empresa que fornece, por exemplo, esse tipo de produto, né? Que vai ser colocado no mercado em série e tal. Mas tem uma base aí, né? Que é a liderança. A liderança tem esse papel, né? De fazer com que as pessoas voltem. E voltem felizes. Né? Esse é o desafio maior. Se você procurar todas as pesquisas sobre papel da liderança, tal, o que os empresários esperam dos líderes, você vai ver lá. Desenvolvimento da liderança como prioridade 1, né? Porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Você fala, olha, ninguém pode estar chateado na minha organização. Vou imaginar que tem uma declaração dessa de algum empresário. Mas quem vai aplicar isso não é ele, vai ser alguém delegado por ele, né? Esse cara pode não ter o preparo, pode ser uma pessoa que não acredita nisso, acha que as pessoas são um problema, não são uma oportunidade, né? Não tem aquela visão nossa de agregar as pessoas para o bem comum, tudo mais. Então, e não vai fazer. Vai fazer, estou fazendo sim, mas você vai ver, não está fazendo nada. Ele faz assédio moral, assédio sexual. Sim. Isso, aí surge esse paradoxo. Aí quando surge o paradoxo, você tem que agir, né? Porque não há nada melhor do que o exemplo para educar. Você sabe Com disso, certeza. Né? Se a empresa não tem um discurso, tem outra prática, ela não vai conseguir sobreviver por muito tempo. Vai ter... O Ministério Público vai visitar também. E agora vamos voltar para a DCE. Qual a função da DCE, que você está de vice-presidente, inclusive, vai assumir a frente aí da identidade por algum tempo até as coisas se resolverem? Até novas eleições. E quiçá continuar na frente da entidade, mas papel da DCE hoje, a Associação de Dirigentes Católicos de Empresa. Eu vou fazer um reparo, cristãos de empresa, né? Cristãos, A gente adaptou isso há algum tempo atrás, porque havia uma confusão. Se não for católico, não pode ser DCE. Na DCE... isso já alterou. Então virou é cristão. Cristãos de empresas. A DCE do Sul, por exemplo, nós temos até luteranos participando. Olha só. Poxa vida, isso eu não sabia. Essa informação é nova. Já. Olha que legal. Já, não é? Então, o católicos deixou para cristãos. Cristão, legal. mais aberto, né? Entendi. Nós temos isso com Católicos Conectados. A gente fala para todos, mas foca no público católico conectado. Essa é uma discussão que sempre passa pela DCE, tinha que voltar para o católico, aí outros acham que tem que ser cristão, tal, tudo isso. Mas eu acho que a base de valores, né, tanto do cristianismo, quanto do catolicismo, quanto do protestantismo, quanto do luteranismo,
É mesmo. É a mesma. Então, vamos falar na essência. Né? Sim, na essência. O que nós queremos são empresários que professem a fé cristã. Né? Sim. Que faça da sua organização uma fonte de felicidade, não uma fonte de sofrimento. Né? Uma fonte de melhoria do desempenho social, né? Do bem comum, né? E que faça o que da partilha, né? Sim. Tudo isso é o que a gente espera que o empresário faça. A gente está aqui para tentar ajudar o empresário a entender o papel dele na sociedade e praticar estratégias que levem os fundamentos cristãos na sua organização. A tolerância, certo? A empatia, conviver com a diferença, a educação das pessoas, o treinamento, a melhoria da qualidade de vida daquela pessoa que trabalha para ele. É isso que nós queremos, esse é o nosso objetivo maior. Olha só, a importância de você ter uma base sólida, né, dentro da empresa, porque a gente só consegue transmitir aquilo que a gente tem de bagagem. A gente não consegue transmitir aquilo que não sabe, que não estudou, que não viveu. Então, a gente só consegue passar à frente, né, pelo exemplo, o que a gente traz dentro da gente. Sim. E a DCE é um pouco dessa fonte, né, desse conhecimento. Tem lá o conselheiro espiritual da DCE, tem lá grandes pessoas envolvidas, grandes empresários participam, né? E assim, é uma missão hoje maravilhosa de você conseguir juntar esses empresários e dizer a eles, olha, nós temos que processar esse caminho aqui. Orientá-los, né, na sua solidão de empresário, porque Sim. o empresário normalmente é uma pessoa que não tem com quem falar, né? As questões que ele enfrenta são questões muito pesadas e fortes, e ele talvez encontrar na DCE, no grupo que ele está frequentando, um suporte, alguém passou um caso parecido e vai poder confortá-lo, tá certo? Como tratar um assunto ético, como tratar um assunto de valores, né, da organização, como tratar isso. Essa é a nossa perspectiva. E nós estamos no Brasil inteiro hoje, né? A DCE é praticamente... Estão 12 ou 13 núcleos, né? E estamos crescendo. Não tão rapidamente quanto a gente queria. Quanto né? Gostaria, né? Poderia, inclusive. Mas eu acho que tem muito espaço ainda para crescer. Né? Com certeza. Eu acho que falta, na minha análise, falta uma ponte, né, entre a atitude da pessoa, né, que ela quer mudar, e a realidade, o que ela faz para mudar. Né? O empresário, quando ele chega na empresa dele, ele sabe que ele poderia fazer mais, mas o ambiente que ele está vivendo não permite que ele... ele não coloca isso na agenda dele, né, como prioridade 1. Então, o que a gente quer é que os empresários coloquem na sua agenda pessoas. Né? Primeiro item, pessoas. Segundo item, né? Partilha de resultados, né? Como é que eu faço um sistema justo, né? Como é que eu faço um sistema meritocrático que permita a pessoa evoluir, a crescer dentro da sua condição de talento, né? Como é que eu tenho um sistema que permita que a pessoa evolua sem passar por pressões negativas ou por angústias desnecessárias, tal, e sem não encontrar alguém com quem falar. Isso não está na agenda do empresário. Devia estar. Então, a DCE defende que a agenda do empresário tenha essa configuração. Depois fala de cliente, resultado, Pronto. Depois você fala de... É o segundo caixa. momento. É o segundo momento. Vou até aproveitar, olha, o pessoal depois coloca para vocês aí, mas vocês acessem lá, www.dcsp, né? dcsp.com.br, você se informa. Aliás, a gente está trazendo os empresários aqui. Tá o Zé, a Luciana lá fora. A gente já arrematou os caras aqui. Você já vai sair daqui com a ficha deles preenchida lá com a DCE. Aliás, todos vocês que estão nos assistindo, acessem, participem da DCE. Um projeto sensacional, maravilhoso, uma instituição séria, uma entidade séria, que trabalha os princípios católicos na administração com os empresários. Então, está aqui o seu vice-presidente para poder corroborar com o que eu estou falando. Então, já está aí anotado. Daqui a pouco a gente pega o Zé, ele entra aqui, a gente já fala com ele, com o Luciano, a gente já senta aqui, já acerta a ficha de inscrição deles aqui. Legal, vou aceitar muito. Um dos nossos projetos que está em andamento, você comentou sobre a Uniítalo, a gente está levando lá para a Uniítalo, nós estamos negociando com eles, um curso de empresariamento cristão que a gente fez lá no Sul. Sensacional. Lá em Porto Alegre, definimos lá um programa, tal, aplicou-se para mais de 2.000 pessoas. Sensacional. Eu estou bem lembrado.
o Jaime fez isso lá, foi muito bem sucedido, a gente está pegando esse modelo e a Uniítalo está realmente interessada em... Bom, eu já vou matricular 4 aqui. O Tiago, um empresário cristão. E aí o cara não pertence a DCE. O Ivan, um empresário cristão. Não pertence a DCE. Fábio Schimmer, então, um mega empresário cristão e que também não participa. E o Rafael, um escritório de arquitetura que não é empresário e não participa da DCE. Tá vendo? É brincadeira. Então, 5 fichas aqui a gente já fez para mandar para a DCE. Esses caras aqui já vão sair tudo empresário que não tem ainda essa filosofia católica. E a DCE tem à disposição uma série de palestras. Olha lá. Para os empresários. Cafés da manhã, que a gente participa com grandes nomes, né? Uma literatura muito saudável lá para o empresário e a experiência anterior de outros empresários que também estão ao alcance, né? Tanto na Uniapac quanto na DCE. A Uniapac é a União de Empresários Cristãos lá da Europa, né? Que tem no Brasil também uma... Internacional. Uma representação e que, de certa maneira, a DCE está vinculada. E lá vou eu botar de novo a saia justa. Funciona? O que você sente nas reuniões, nos cafés da manhã? A gente entra no café da manhã, tá cheio de gente lá. Como é que a gente mede esse retorno? Por exemplo, o Ivan vai se tornar um cara melhor quando ele estiver na DCE. Como é que a gente pega esse feedback do resultado do que a gente está plantando lá? Essa é uma saia justa, bem justa. Não é? Porque essa foi a saia justa. É difícil mensurar isso, né? Porque a gente precisaria fazer um acompanhamento. Olha, a gente fez isso e num momento XYZ... Aliás, vou contar um segredo para vocês aqui em primeira mão. Nós temos aqui no Católicos Conectados um evento que vai acontecer que chama SECOM, dos Católicos Conectados, onde nós vamos juntar essas pessoas para palestras específicas em alguns momentos, falando sobre temas específicos da igreja. E esse é o SECOM. Só que a DCE tem essas palestras e os cafés da manhã. E a gente quer exatamente acompanhar e ter de volta feedbacks, esses feedbacks com resultados ativos do que aconteceu, o que transformou, o que mudou, qual foi, no que a gente colaborou. Como é que a gente faz mensura isso na DCE? Eu estava lá em Brasília, no evento lá da DCE, Uniapac, lá, e foi um evento internacional. Vieram mexicanos, vieram argentinos, vieram pessoal da África e tal. E um mexicano disse lá, empresário, que depois de ter frequentado o curso lá no México, que é parecido com o que nós temos aqui e tal, ele se converteu e a empresa dele é muito melhor. O nosso sonho é que nossos empresários digam isso. Que certo? legal, né? É isso que nós estamos esperando. Pelo curso que ainda não existe, certo? A gente está montando, a gente chegue lá, né? Mas eu tenho convicção de que nós temos o que oferecer. Se você olhar outras iniciativas aí que existem em São Paulo, principalmente, de movimentos com essa base cristã, né? Base, mesmo católica, você vê que tem uma audiência muito grande. Sim. E que tem conversões sendo feitas, né? É verdade. Por esses empresários que participam desses programas. Só que isso não é assim, né, cara? Não é uma coisa que você faz, olha, participa de uma palestra e você vai perceber. Não, você tem que conviver, aceitar. Uma coisa que eu também experimentei bastante como diretor de recursos humanos em empresas grandes e tal, é que ninguém muda se não estiver em crise. Né? Olha, a mudança ela ocorre quando você está na pior situação. Tudo que você sabia, você tentou, não deu certo. Sim. Né? Nós estamos muito próximos disso. Tudo que a gente tentou, né? Chegamos aqui, certo? Mas, puta, não está bom, né? Como é que a gente muda? Aí você traz um discurso novo, traz uma visão nova. Deixa eu tentar, né? Quem sabe lá eu encontre. E as pessoas estão encontrando, né? Nossa base de valores, caminhos, né? E alternativas que estão melhorando o seu humor, melhorando a sua gestão, melhorando a sua capacidade empreendedora e dando a ele um sentido de vida. Claro. Né? O porquê eu estou aqui, né? Que no fundo é o que nós precisamos. E eu acho que às vezes, Eurico, não sei se você concorda comigo, a gente só não diz o que teve de resultado porque não chegou até a gente ainda, né? Você vê, num podcast, imediatamente na lateral você já tem ali o resultado do pessoal os falando. Canais, né? Imediatamente os indicadores o pessoal, não estão claros. Eu participei agora esse final de semana passado de um retiro das equipes de Nossa Senhora, quero até mandar um abraço para todo o pessoal das equipes, e que a gente tinha o seguinte lá, a gente tinha, obviamente, as palestras, o padre Cláudio Honor, já convidei o padre para vir aqui, ele vai vir, e ele falou, o tema abordado foi o encontro da Samaritana com Jesus ali no poço, né? Então, ele deu uma visão, assim, espetacular. E nós ouvimos depois, no final desse retiro, depoimentos de pessoas que foram transformadas por aquelas experiências que o padre contou, aquelas análises que ele fez, né? Talvez a gente não tenha
ainda esse feedback para passar por conta dos canais de comunicação, né? Improvável. A gente pode dizer, ó, porque eu já assisti muitos cafés da manhã lá que são espetaculares, com experiência. Olha, nós tivemos um doutor lá agora, né? Doutor Antônio de Salles. Não é, Antônio, foi Fantástico. espetacular, um negócio, tecnologia nova, um novo sistema, uma coisa assim, fantástica. Eu tenho certeza que mudou a visão de muita gente. Empresário cristão, né? Ele Não é? reduziu o custo de operação de tumor do cérebro de R$500 mil para R$80 mil. Impressionante. Né? Impressionante. Que obra maravilhosa, né? Que sensacional. E assim, em grande escala, ele conseguiu fazer isso. Efetivamente é um exemplo real de que ele está ajudando a vida as pessoas. Dele para isso. A vida dele para isso. Ele e a então, esposa, né? Nós esperamos conseguir chegar. Não é? Claro que isso não vai ser de uma hora para outra e não vai ser em todo mundo. Claro. Mas se a gente conseguir mostrar para esses empresários que estão começando, né, que existe um caminho mais prazeroso, mais satisfatório, mais humano, né, que ele vai se sentir bem, Claro. Compartilhando, participando, dando autonomia para as pessoas, criando a subsidiariedade, tudo isso que são instrumentos de gestão, né, que estão embutidos nos valores que a gente professa. Com certeza a gente vai ter um país melhor. Olha, vou te dizer até que eu tenho orgulho de dizer para as pessoas que eu participo da DCE. Porque você coloca, eu sou de uma associação de dirigentes cristãos de empresas. Então, eu tenho orgulho de dizer, olha, eu participo de uma entidade de empresários que comungam com a gente da mesma coisa e buscam a mesma coisa que a gente. Dá um orgulho, assim, de você... É o tal do pertencimento que eu estava falando. Então, eu divulgo isso onde eu vou, o pessoal pergunta, acaba falando, pô, mas o que é a DCE? Então, a gente acaba indicando essas pessoas para cada lugar. Acessa lá a DCE, liga para tal pessoa, conversa com tal pessoa para você saber o que é que está se passando lá. Então a gente tem uma satisfação muito grande de pertencimento na DCE, né? Nós também com sua presença lá. Imagina, isso é uma alegria muito grande e o que a gente aprende, o aprendizado todo é sensacional, porque são grandes experiências, são grandes empresários e até eu posso até dizer assim, exemplos de vida, essa é a palavra que eu estava procurando, exemplos de vida, de que viveram, de que aplicaram nas suas organizações e projetos que vão saindo e que vão apresentando. Aliás, deixar um abraço para o Roberto Baus aqui, que é um gênio que vai vir aqui também, Roberto. Você já está convidado para vir aqui ao podcast, um outro gênio de projetos e que apresentam que a gente vai ficando cada vez mais encantado em participar da DCE, né? Com coisas novas que você vê, como você consegue isso facilmente aplicar no dia a dia na sua empresa, né? Perfeito. O que falta para a gente são canais mais objetivos, mais atualizados. Atualizados. Assim, né? Porque é uma mudança de estratégia, né? Uhum. É isso que está faltando para a gente lá. A gente está tentando aumentar o número de associados, está tentando criar novas bases. A gente criou Campinas, fizemos lá em Piracicaba, ainda não deu certo, mas tem aí agora um outro movimento para criar em Santos e tal. Que legal. Está crescendo, né? Já fomos maiores do que somos hoje. Uhum. Mas eu tenho confiança que tem muito espaço para crescer nesse ambiente que a gente está vivendo hoje, que é um ambiente bastante complicado, né? Difícil, né? Difícil. A gente nunca quer entrar em política, nunca quer entrar em... Mas a situação atual, hoje, que a gente passa no país, acaba dando uma desanimada, né? Porque você polarizou um país inteiro, você dividiu entre uns que julgam que esse é o bem e esse é o mal, aí você não consegue definir um lado porque as coisas boas do lado que não é o seu não são boas e são, na verdade, mas você não pode aceitar porque é do outro lado. Isso mexeu um pouco com as pessoas, né, Eurico? As pessoas estão meio perdidas no meio dessa história, né? confusa. Muita informação contraditória, né? Muita coisa acontecendo de maneira ambígua, né? Muita ambiguidade, as pessoas estão infelizes, estão meio perdidas aí, né? A maioria meio perdidas aí. Então, nossa proposta é orientar organizações, que é, no fundo, o plano de Deus, né? Claro. A empresa, a organização faz parte do plano de Deus, né? Claro. Foi estabelecido para as pessoas se mobilizarem, melhorar a nossa qualidade de vida. No fundo, se olhar, né, historicamente, o ser humano tem melhorado
a sua qualidade de vida através das organizações, né? A tecnologia aplicada, pessoas como Antônio de Salles, que traz uma nova, que dedica a vida à pesquisa e é protegido por uma organização para isso tal, e tem espaço para comunicar. É isso que nós procuramos, essas empresas que são saudáveis, boas e que podem fazer mais e melhor, né, para a sociedade. E a sociedade, ela tem que ser o espelho, né, de uma vida boa. E não o que se fala aí, né? Tem muito ruído também na comunicação. Sim, né? que coisa. Ruído, muita intencional e não intencional. E não intencional. Olha, vou dizer para você que é o seguinte, não é ruim ser empresário, não é mal empreender. Tem grupos que dizem, porque sempre teve essa coisa do vilão do empresário. Hoje os empresários são norteados pelos bons princípios, é isso que a gente tem que deixar sempre à frente. Não os exemplos ruins que sempre tentam trazer à tona. Vamos nos guiar pelos exemplos bons que a gente tem, como a DCE, a Associação de Dirigentes, como outras entidades que participam, mas eu posso falar de experiência própria da DCE, porque estou lá dentro, vejo o que acontece, vejo como os empresários são transformados pelos cafés, pelas palestras, pelas próprias reuniões que acontecem lá. Então, fica aqui o meu convite a você para que realmente se informe sobre o que é a DCE São Paulo, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, a dcesp.com.br. Dá uma olhadinha lá, dá uma olhada nos princípios, no estatuto, na oração do empresário que tem lá. Aliás, eu tenho uma oração dos empresários aqui que depois, aqui no final, eu quero fazer. Eurico, primeiro eu quero te agradecer imensamente de você estar aqui com a gente. Olha, o pessoal já está acenando de lá, fazendo tchau para a gente ir embora. Não é para ir embora. A gente tem que ficar aqui. O café está servido. O café. Enquanto o convidado é bom, gente, a gente vai ficando aqui a noite inteira. Mas eu quero te agradecer imensamente você ter vindo aqui hoje conversar com a gente. Eu acredito que a sua visão, obviamente, trouxe muita bagagem, conteúdo para os nossos internautas, o pessoal que participa com a gente aqui do podcast. Quero dizer que você é convidado quando quiser e puder. Liga e fala, estou por perto, eu vou passar aí. Fazer um marketing com você. Faz um novo bate-papo. E vou deixar para você deixar um recado aqui, em nome da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, para que você deixe um recado para esses caras que estão nos assistindo, esses empresários, essas empresárias que estão nos assistindo, que não desanimem, porque a gente tem ainda pessoas que olham com essa visão católica, com essa visão cristã para determinados temas e que podem ser discutidos e tratados de forma cristã. Eu acho que a gente consegue fazer isso. E queria que você deixasse um recado para que essas pessoas possam estar conosco, que a gente possa aumentar essa rede de empresários do bem aí que conseguem transformar suas empresas em grandes centros de motivação católica, cristã, que seja. Perfeito. Eu acho que o momento é perfeito, né? Nós estamos num momento de transição, de mudança bastante grande em alguns aspectos da sociedade. As ameaças são fortes, né? Os equilíbrios são intensos, imensos, as desigualdades são gritantes e o empresário ele pode fazer muito para mudar esse contexto, essa circunstância. A empresa, na minha opinião, é o caminho pelo qual o ser humano se realiza e passa a encontrar um sentido na vida dele e passa a encontrar um sentido para a família dele e para a existência dele nessa terra aqui. Então, a gente vai ter na DCE um apoio, uma capacidade de contribuição, uma experiência adquirida, que pode ser trocada, que pode ser oferecida para quem precisar. E isso tudo a custo zero, né? Então, fazendo parte da associação, você vai ter acesso a essas informações, vai ter acesso a essas visões e poderá, eventualmente, melhorar o desempenho pessoal ou empresarial e fazer parte desse grande movimento que é de retomar o que a gente acredita como certo e eterno. Boa, bom demais. Olha, eu não vou encerrar sem antes fazer a oração do dirigente de empresa, que é o que a gente reza lá na DCE, com o padre Valdeir. Quero deixar um abraço para ele também, todo o pessoal da DCE, a Gigi, todo o pessoal de lá, o Adalberto, grande figura, né? Paulo, tem mais gente lá, tem o Marcos, gente espetacular, o Jairo, bom, enfim, eu não vou nominar todos, porque senão eu vou acabar esquecendo alguém, sempre dá. Escuta aí, olha que legal o que é
o que a gente reza lá dentro da DCE. Olha só, oração do dirigente de empresa. Senhor onipotente Pai bondoso, que criaste todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência. Ao marcar-nos com a vocação de dirigentes cristãos de empresa, infunde-nos um fiel espírito de justiça e ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens, e para que, servindo a eles, por ti e em ti, com as nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. E o que te pedimos, é o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Olha que legal como a própria oração da DCE... A missão da DCE. É a missão, né? Já traz assim, olha, Deus me ajude a transformar o que eu produzo para ajudar a humanidade por ti e em ti, né? Olha que legal, né, Eurico, essa mensagem que a gente... Nobre missão. Me atraiu foi muito essa missão, eu não conhecia, eu acabei me convocando para participar em função da visão que eu compartilho muito. Olha só, tenho certeza que vocês aí também adoraram estar aqui no Católicos Conectados com o Eurico. Eu acho que certamente nós temos assunto para muitas outras entrevistas, outros bate-papos, que a gente acaba batendo um papo descontraído aqui, o tempo acaba indo embora. Eu já falei para o diretor aqui que quem manda no tempo aqui é o convidado, entendeu? Você entendeu, diretor? Vocês estão me entendendo? É assim, quem manda é o convidado. A hora que ele falar, chega. Enquanto a gente puder ir conversando, nós vamos conversando. Espero que vocês aí também tenham gostado. É uma alegria muito grande realizar e com um carinho muito grande que a gente faz o Católicos Conectados para vocês. E dizer que ficam abertos os canais para que vocês mandem sugestões, estejam conosco. Vai lá no nosso Instagram, não vai lá aqui pelo YouTube, você comenta, pelo nosso chat você já comentou. Você pode ir lá no Facebook, está lá também. Você pode acessar www.catolicosconectados.com.br, pelo e-mail contato@catolicosconectados.com.br, ou você pode ligar 11 São Paulo 990190103 e falar com o Rafael, o cara mais bonito desse podcast. Então você manda sua mensagem, conversa com a gente e a gente consegue transformar um pouquinho essas suas sugestões, essas suas mensagens num motivador para a gente, com combustível para a gente continuar aqui. Olha, ainda nós temos música no podcast, não terminou ainda, a gente vai ter música no podcast, mas de cara eu quero te agradecer imensamente, dizer que Deus nos deu esse presente de ter você conosco aqui hoje. Amém. E que possamos estar juntos em muitas outras atividades, Eurico. Conta comigo, Rodrigo. Eu conto com você. Sabe que o Eurico foi o cara que foi corta pra mim aqui, seu diretor, bota no close aqui, dá pra botar no close? Bota no... Sabe que o Eurico tava lá no lançamento do Mais de Ti, quando nós fizemos o lançamento do show Mais de Ti, o Eurico tava lá, você lembra dele, né, Ivan? Tirou foto dele, inclusive, né? O Eurico tava lá prestigiando o Mais de Ti, as nossas músicas católicas, o show de lançamento da turnê que a gente tá fazendo no Mais de Ti. O Eurico tava lá. Então tem que esse agradecimento que eu não tinha feito até hoje. Muito obrigado por nos prestigiar lá no lançamento também. Eu que agradeço ao convite e foi um excelente show. Muito bom. Parabéns. Legal, muito obrigado. Olha, óbvio que nós temos que terminar uma hora, a gente tem que encerrar, porque senão nós vamos ficar dias e noites aqui. Então dizer que é uma satisfação muito grande estar com vocês, deixar um abraço muito grande para todos os nossos amigos que acompanham sempre, todo o pessoal que manda mensagem. Eu já falei as redes sociais para a gente poder estar junto e dizer muito obrigado a todos os nossos parceiros, aos nossos apoiadores, colaboradores, a toda a equipe do podcast Católicos Conectados. Agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui. E deixo para vocês aí o finalzinho do momento musical aí do Mais de Ti, para a gente poder levar essa semana mais uma vez abençoados. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima, Rico. Muito obrigado, até a próxima. E eu que agradeço. Vamos para o momento musical aí, será espetacular, tenho certeza que a gente vai curtir junto essa música que eu adoro tanto. Grande beijo para vocês, tchau, até a semana que vem. José, Pai do meu Senhor,
ensinou Jesus caminhar, sempre o acompanhou. José, exemplo de amor, vida em testemunho da fé, Deus o abençoou, e Deus o abençoou, e Deus o abençoou, e Deus o abençoou. Das suas mãos, obras na madeira, prova de amor pela vida inteira. Acolheu a menina no seu coração, a mais santa família, a mais bela missão. José, Pai do meu Senhor, ensinou Jesus caminhar, sempre o acompanhou. José, exemplo de amor, vida em testemunho da fé, Deus o abençoou. Simples profissão, humilde carpinteiro, no seu coração, amor verdadeiro. Nos ensine o caminho, mostre a direção. Junto a Jesus e Maria, nos derrame sua bênção. José, Pai do meu Senhor, ensinou Jesus caminhar, sempre o acompanhou. José, exemplo de amor, vida em testemunho da fé, e Deus o abençoou, e Deus o abençoou, e Deus o abençoou, e Deus o abençoou. José,